Fala pessoal, hoje a gente vai dar uma olhada e destrinchar um conteúdo que mexe muito com as nossas contradições internas. É o seguinte, a gente vive repetindo quase no automático aquela verdade absoluta, Deus é fiel, né? Isso é inabalável, a gente erra, a gente vacila, mas o sol nasce de novo, o ar tá aí, a graça nos sustenta mais um dia. Só que ao focar totalmente nessa fidelidade que conforta tanto, a gente acaba preparando o terreno para uma reflexão que é, para ser bem sincero, bem desconfortável. E aí, a gente esbarra nessa pergunta aqui. Deus é fiel, mas nós somos? Pausa para pensar nisso. O foco vira de cabeça para baixo. A gente tira a luz do que o Criador faz por nós e joga essa luz direto no nosso próprio estado interno. Porque, vamos combinar, é muito mais fácil descansar na fidelidade divina do que encarar de frente a nossa própria inconstância. Isso nos leva para a pergunta que a gente sempre evita. Sabe como é? No dia a dia, a nossa tendência natural é sempre buscar segurança, buscar aquele conforto, deixar tudo previsível. E por causa disso, a gente acaba fugindo de uma questão que é fundamental sobre o nosso alinhamento espiritual. Funciona tipo uma balança. De um lado, a gente tem aquela busca por segurança, com aquelas perguntas clássicas. Deus está comigo? Deus aprova meus planos? Será que ele vai me abençoar? São perguntas válidas, com certeza, mas no fundo a gente muitas vezes só está querendo um carimbo de aprovação para os nossos próprios desejos. Agora, do outro lado dessa balança, a gente tem a busca por maturidade espiritual. E olha, pouca gente tem a coragem de perguntar: meu coração continua com Deus? Ou meu coração está realmente alinhado com Ele? A grande sacada aqui, o que mostra a maturidade de verdade, é a disposição de obedecer e continuar fiel, mesmo quando não tem nenhum ganho imediato ou visível na jogada. E essa mudança de chave nas perguntas leva a gente para um outro ponto crucial: o conflito entre a aparência vazia e a presença real. Esse é, sem dúvida, um dos maiores perigos da nossa caminhada. Aquela diferença gigante entre só manter uma fachada e ter uma essência de verdade. O material que estamos analisando traz dois exemplos clássicos para ilustrar isso muito bem. Pense em Saul. Ele continuou rei por um tempão. Continuou lá no trono, mantendo toda aquela pose de autoridade, de sucesso externo. Hoje em dia, a gente diria que ele tinha um feed perfeitamente curado e bombando nas redes, sabe? Mas por dentro, a coisa estava morta. Tinha um vazio espiritual enorme porque ele parou de ouvir a voz de Deus. Em compensação, a gente tem Davi. Davi pisou na bola de um jeito terrível, perdeu o controle, a reputação foi pro ralo. Mas, lá no fundo do poço, no desespero total, ele valorizou a presença de Deus muito mais do que qualquer cargo ou imagem pública. É por isso que ele solta aquela frase que é um lamento que vem lá de dentro das entranhas. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Lendo isso, a gente percebe o seguinte: Davi tinha acabado de viver o seu maior fracasso, mas o desespero dele não era perder a coroa, não era perder o poder ou os seguidores. O terror dele era perder a presença de Deus. Ele provavelmente já tinha visto de camarote o vazio engolindo Saul e a ficha caiu. Ele entendeu que perder o espírito seria de longe o pior fim de todos. O que fica de lição aqui é como a gente define a fidelidade hoje em dia. A gente corre o mesmíssimo risco de Saul, o de manter aquela aparência impecável de vitrine, enquanto por dentro todo vai ficando frio e distante. O texto nos lembra que fidelidade não é só aparecer no lugar certo ou postar o versículo da moda no momento exato. Não é só cantar com o braço levantado ou saber a Bíblia de cor. Fidelidade não é apenas aparência. Fidelidade é manter o coração sensível. Essa é a essência mais pura. Mas vamos ser super honestos agora. Na prática, manter essa sensibilidade é bem mais difícil do que na teoria. E isso nos leva direto para as camadas do coração humano. Porque, convenhamos, o ser humano é uma bagunça complexa. É só olhar para essas motivações misturadas aqui. As nossas motivações quase nunca são 100% puras, né? O nosso coração é feito de várias camadas sobrepostas. A gente começa um projeto, um trabalho com muito amor sincero, com muita fé, mas num piscar de olhos, entra junto a carência, o medo ou aquele desejo doentio por aprovação. Tem vezes que a gente até faz a coisa certa, mas só porque sabia que tinha gente olhando. Pura vaidade disfarçada de boas intenções. É literalmente uma mistura doida de ego, orgulho e insegurança com o desejo genuíno de agradar o Criador. E é justamente por entender essa bagunça toda que Davi faz aquela oração que todo mundo conhece. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Isso é um banho de humildade espiritual gigante. Ele não teve a arrogância de achar que entendia a si mesmo por completo.
Ele sabia que suas motivações podiam estar contaminadas por toda aquela mistura que a gente acabou de ver. Então, o que ele faz? Ele pede para o Criador, com uma visão perfeita e externa, entrar lá e examinar o que está acontecendo de verdade. Mais pra frente, a gente vê o profeta Jeremias mandando a real com aquele alerta super direto. Enganoso é o coração. Gente, o nosso interior é um labirinto. Tem um perigo enorme na presunção de achar que a gente mapeia todas as nossas motivações. A gente não mapeia. E quer saber? Assumir isso não é sinal de que a gente fracassou na fé. Pelo contrário, admitir que a gente não se conhece 100% é um sintoma claríssimo de saúde e de maturidade espiritual. E aí a gente chega numa encruzilhada vital. Buscando Deus ou apenas alívio? Qual é o grande objetivo dessa jornada toda? A gente está, de fato, buscando construir um relacionamento real com a presença de Deus? Ou a gente só está correndo atrás de uma pílula mágica para curar a nossa ansiedade e aliviar a nossa dor? Para responder isso, a gente precisa encarar as zonas cinzentas da vida cristã. A nossa caminhada é lotada delas. A gente lida todo santo dia com decisões hiper difíceis, motivações embaralhadas, umas limitações emocionais bem pesadas e processos de amadurecimento que demoram muito mais do que a gente gostaria. Se a gente for ficar esperando ter uma pureza absoluta de intenção antes de dar o próximo passo, a gente simplesmente não sai do lugar, a gente paralisa. É por isso que a gente depende tanto, mas tanto, de forma desesperada mesmo da graça divina para continuar andando, mesmo tropeçando. E, olha, essa é talvez a ideia mais libertadora de todo esse material. A vida cristã madura não significa a ausência de conflitos internos. Não é brincar de perfeição na vitrine. A vida cristã madura é pegar esses conflitos, essas dúvidas, essa bagunça toda e levar direto para Deus, com honestidade total. O que fazia dos heróis da fé serem quem eram não era falta de contradições, mas o fato de que no fim do dia eles sempre voltavam correndo para Deus, apesar de todas elas. Tá, mas e aí? Como transformar toda essa reflexão profunda numa prática para o nosso dia a dia? Em meio a um cotidiano super agitado, com tanta notificação, tela piscando, comparação na internet, barulho digital, como a gente mantém o coração sensível e não esfria? O material traz 3 passos super práticos para isso. Passo 1. Continuar ouvindo a voz de Deus no silêncio. Longe do barulho, longe do espetáculo. Passo 2. Continuar obedecendo quando absolutamente ninguém está vendo. Quando não tem holofote, não tem plateia e não vai render post em lugar nenhum. E o passo 3, que com certeza é o mais importante. Voltar correndo para Deus assim que perceber que se afastou. Porque o grande perigo da Bíblia inteira não é a nossa fraqueza humana ou aquele tropeço esporádico. O perigo fatal de verdade é não querer voltar. É deixar o coração endurecer e virar pedra. E para fechar esse nosso papo de hoje, depois de olhar para esse labirinto das nossas intenções, para o perigo enorme de viver só de aparências e para a nossa dependência absoluta da graça nessas olas cinzentas da vida, a pergunta que precisa ficar ecoando não é se a gente consegue ser impecável. A grande questão que fica no ar para o silêncio do nosso quarto é esta: o nosso coração continua sensível ou será que sem a gente nem perceber, ele já se endureceu? Pensem nisso. Um abraço e até a próxima.